pastor Guilherme de Amorim, né? E falando sobre mordomia, né? Quem que não gosta de uma mordomia, né? O Brasil tem essa mania, né, de mudar o sentido das palavras, né? E a gente sabe que no fim a culpa é sempre do mordomo, né? O mordomo é sempre o culpado. Mas a gente foi chamado sim como mordomo, né? Mordomo, administrador, fomos chamados como encarregados, como delegados, como ministros. Use a palavra que você quiser usar. Gestores da causa de Deus, né? O ser humano, ele gosta muito, né, principalmente o brasileiro, né, do venha a nós, né? Quais são as promessas de Deus para a minha vida, né? Queremos o bônus, mas descartamos o ônus, né? E com Deus é uma via de mão dupla. Deus nos garante as suas promessas, mas Ele espera algo de você. Ele espera algo de você. E somos chamados para responder àquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, de um modo tão maravilhoso, nos redimiu, nos chamou e trouxe para perto de Ti, ó Pai. Por isso nós queremos, ó Pai, fazer não as nossas vontades, mas a Sua vontade, que ela seja, Senhor, prioridade nas nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, no poder do Seu amor, cremos, ó Pai, de que o Senhor, na Sua imensa graça, tem nos aceitado, ó Pai, e tem nos transformado dia a dia, ó Pai. E cremos que precisamos mudar ainda muito, ó Pai, mas cremos que o Senhor está no controle e o Senhor pode nos mudar, ó Pai. E queremos, ó Pai, ser melhores para Ti, ó Pai. Fica conosco e fala conosco nesta manhã. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A lição número 2, a maior oportunidade da vida. E o objetivo desta lição é pensar. E nesse pensar, definir e compreender quem é e o que é ser Senhor e servo. O objetivo é sentir-se desafiado. Deus quer nos desafiar a sermos mordomos, a sermos gestores, a sermos aqueles que vão trabalhar na obra do Senhor. E o terceiro objetivo é agir, é aperfeiçoar-se na prática da mordomia cristã, em áreas selecionadas da nossa vida. Ser cristão em tempo integral. Ser cristão em tempo integral. E a gente sabe que todos nós temos ocupações diversas, né, na nossa vida. Nós temos a nossa família, nós temos os amigos, a vizinhança, a igreja, né? E além dessas ocupações, cada um de nós pode ter muitas outras, como diz o pastor Guilherme, né? Por isso, pare para pensar em todas as suas ocupações e responda isso. Qual a área de sua vida a mordomia abrange? Qual área? Alguém quer responder? Qual área da sua vida que a mordomia abrange? Em que você se sente, né, um gestor? É a família? A família é a igreja? É lá o seu trabalho? E é incrível como muitos colocam o trabalho em primeiro lugar e às vezes
até a família fica em segundo plano, né? A verdade é que a mordomia abrange todas as áreas da nossa vida. Estamos neste mundo para viver para Deus, né? Por isso, tudo o que fazemos, tudo o que somos, faz parte da nossa mordomia, né? Então, essa lição vai demonstrar que somos mordomos de Deus em tudo aquilo que nós realizamos no decorrer da nossa vida. A gente vive, né? A gente vive, né, como gestor. E mesmo quando você não toma decisão, você já se decidiu, né? Todas as vezes que a gente tem que pedir alguma coisa para alguém, a gente costuma dizer, né? Ou não, eu já tenho, né? Então, o que Deus espera de nós? A atitude de servos, a atitude daqueles que foram chamados, né, para uma grande obra, né? Vamos lá, o que nós aprendemos domingo passado? Alguém se lembra? Nós aprendemos que todos nós somos mordomos. Todos nós fomos chamados. Não existe pessoa que não seja mordomo, visto que todos nós somos criaturas de Deus, salvas por Ele, e vivemos no universo criado por Ele. Então, resta-nos uma atitude responsável, humilde e principalmente dependente do Senhor nosso Deus, né? Somos chamados, né, para essa grande obra. Então, nós temos o bônus, é a salvação, mas nós temos também obrigações como servos de Deus, né? Como servos de Deus. Então poderíamos dizer, se tudo que somos, se tudo que temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, né? Administrando bem o que é de Deus, o que é do Senhor, né? O dicionário Aurélio diz que o serviçal encarregado da administração de uma casa. O serviçal encarregado da administração de uma casa é alguém que cuida daquilo que não é seu, né? Nem nossos filhos são nossos, mas são do Senhor, porque eles são herança do Senhor, né? E é alguém que cuida do que não é seu. E Jesus usou o conceito de mordomia aplicando a cada um de nós, né? Aplicando a cada um de nós. Então, nós somos chamados com um intuito. Nós não fomos chamados para ficar deitados na rede, né, para ficar esperando, né, as bênçãos, mas nós somos chamados para ir para a batalha, né? Lá na parábola das 10 minas, né, Lucas 19, lá no verso 3 diz: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha, né? E Deus nos deixou a escolha. Você pode fazer, você pode não fazer, mas responderemos por isso, né? Então, Ele nos deixou a escolha e a decisão do que faremos com o que Ele nos concede. Não significa que não haja uma forma correta de administrarmos o que é dele. Ou seja, Deus espera o melhor de cada um de nós, né? Ainda Lucas, Jesus diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, né? Observe, Jesus não se refere apenas à honestidade, mas principalmente Jesus se refere à nossa fidelidade. Temos sido fiéis, né? O bom mordomo não é só o que não rouba, o que não lesa o seu senhor, mas também o que se mantém no propósito que lhe foi confiado, né?
Quantas vezes eu tive problemas com funcionários e eles falavam assim: ah, mas eu sou honesto. Eu falei: não, mas isso já é de praxe na vida de todos. Nós temos que ser honestos. Não é só a virtude da honestidade, mas temos que, se estamos servindo a empresa, isso já deve ser inserido no nosso DNA. Você não precisa se esforçar para ser honesto. É algo que vem dentro de você. Por isso, faça muito mais. Faça muito mais. Tenha atitude. É mais do que lealdade e confiança. É dedicação ao que você combinou um dia quando você aceitou a Cristo, recebeu as suas promessas e se tornou um servo do Senhor. Deus espera mais de nós do que simplesmente boa vontade e sinceridade. Ele espera que sigamos as instruções que Ele nos deu e o propósito que foi revelado lá na sua palavra. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, diz Paulo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aqui, despenseiro é o mordomo, é aquele que foi chamado, né? E o que se requer? Que se ache fiel, que você faça a vontade de Deus. E a única forma de sermos fiéis ao Senhor como mordomos é entendendo o que Ele espera de cada um de nós, né? E isto está registrado na palavra de Deus. O que Deus espera de mim está na sua palavra. E ela muitas vezes bate de frente com os nossos conceitos e ideias de fazermos somente aquilo que nos agrada. Por isso, somos chamados a ser cristãos de forma integral. Em todas as áreas, sermos dependentes do Senhor, o nosso Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, na carta de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4. A nossa relação com o nosso dinheiro e bens materiais é um excelente termômetro da atitude do nosso coração em relação à mordomia de forma integral, ou de forma geral, né? Então, na nossa vida secular, nós muitas vezes demonstramos quem nós realmente somos, né? No trabalho, né? Em casa, é que somos quem realmente somos. Quem realmente somos. Então, Deus espera e quer e requer que sejamos mordomos em tudo. Mordomos em tudo. E estudamos a semana passada que o primeiro mordomo foi Adão, né? E o primeiro ser humano criado foi também o primeiro mordomo de Deus. Alguém acha para mim Gênesis 2,15? Gênesis 2,15. Vamos ver aí a instrução, né, de o que Deus esperava de Adão, né? Quem achar pode ler. É isso. Adão tinha suas responsabilidades, né? Lá no verso 19, Pércio, o que diz? E o 20.
Então, esse texto diz que Adão recebeu a incumbência de lavrar o jardim do Éden, de cuidar dele e dar o nome de todos os animais. E ali, por ordem de Deus, né, Adão administrou o jardim e seus animais, sendo um legítimo mordomo. A Bíblia mostra também, Abel e Caim também foram mordomos de Deus, né? Abel, lá no capítulo 4 de Gênesis, né, diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tal qual Adão, eles também cuidaram daquilo que não lhes pertencia, mas que lhes fora confiado por Deus, o dono de tudo. E conforme a gente vai lendo a Bíblia, né, percebemos que todos os homens e mulheres foram mordomos de Deus. Alguns, como Adão, tiveram a incumbência de administrar a criação. E outros, né, como Noé, Abraão, Moisés, Davi, eles receberam ordens expressas para cuidar de assuntos relacionados à casa de Deus ou ao povo de Deus, né? Já no Novo Testamento, João Batista, né, vemos que João Batista, os discípulos de Jesus, Paulo e tantos outros, também receberam incumbências do próprio Senhor, sendo mordomos exemplares, que serviram a Deus, desempenhando bem a tarefa de administradores das coisas divinas. Então, nós também, no tempo de hoje, somos chamados para sermos mordomos fiéis no trato de todas as coisas. Começa em casa, começa na nossa própria vida, começa com o nosso próprio corpo e vai abrangendo todas as áreas, né? Então, o que a gente vê é que, observando esses exemplos desses servos do passado, chegamos a uma conclusão importante. A mordomia para quem? Foram para aquelas pessoas da Bíblia. Para a gente viveu um outro tempo. Não, não é verdade. É para todos. Para todos nós. Para todos nós, né? Seja qual for a área onde você atua, você é chamado para ser usado por Deus, onde quer que você esteja, né? Seja nas questões do cotidiano, para quem trabalha no trabalho, para quem é aposentado, o aposentado, até lá no jardim, sentado no banco dando milho às pombas, você também é mordomo de Deus. Eu não sei se tem alguém que senta no jardim, acho que nem tem praça. Não, praça tem, só não tem pombos, né? Mas a verdade é que, onde você estiver, você é luz, você é servo, é serva do Deus Altíssimo, e Deus quer te usar para o louvor da sua glória. Então, tanto nas questões cotidianas ou nas questões espirituais, como o trabalho cristão, a mordomia está presente. Vamos fazer esse exercício aí? Qual foi o trabalho, né, onde eles foram usados? Adão foi usado onde? Acabamos de ler ali em cima. Pode falar, Dani. No jardim, ele foi ali, né, lavrando a terra, né, ele teve várias incumbências, né? Cuidar, dar nome a todos os animais, ele teve vários, né? Foi um gestor assim, tinha serviço, assim, eu falei, meu Deus, ele precisava de ajuda mesmo, né? Dar conta de tudo aquilo ali, né? Mas Deus estava todos os dias com ele, todos os dias Deus estava ao seu lado, né? João Batista, no que ele trabalhou, o que ele fez, o que ele anunciava, né? A vinda do Messias. É isso mesmo. João Batista anunciava a vinda de Jesus. Abel, no que Abel trabalhou? Pastor de ovelhas, né? E Paulo? Tem um nome que é dado a Paulo. A quem ele dirigia as suas cartas,
seu trabalho foi para levar Jesus para quem? Para os... Isso, quem falou gentios aí bem baixinho isso mesmo, para os gentios. Para os gentios, né? Então, seja qual for a área da sua vida, você sempre será mordomo de Deus. No trabalho, em casa, na comunidade, na igreja, você poderá e deverá exercer bem a administração das coisas que o Senhor lhe confiou. Então, por isso falamos que vivemos para Deus. A nossa vida está totalmente ligada a Ele. E onde quer que estivermos, estaremos exercendo a nossa missão. A nossa missão. Por isso, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, nós não fazemos para homens, fazemos para Deus. Fazemos para Deus. Então, passamos para o item 2 aí da nossa lição. Somos chamados para sermos servos em tudo. Então, vamos memorizar essa frase. Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida, se considerarmos que Deus é Senhor de todas as áreas dela. Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas da nossa vida, se considerarmos que Deus é Senhor de todas as áreas dela. Será que quando vamos adquirir alguma coisa, nós colocamos diante de Deus, Senhor, qual é a sua vontade? Mostra no meu coração qual a decisão que eu devo tomar. Isso nas menores coisas. Isso nas menores coisas, porque é isso o que o servo faz com o seu Senhor. E é impossível você se sentir mordomo se você não se sentir servo. É impossível viver para Deus se você não reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. Se tudo que você vai fazer, o último a saber é o Senhor, então esse patrão não vai estar nada feliz com você, não. É estar sempre diante de Deus, sempre colocando diante dele. E as suas decisões devem passar pela cruz, devem passar pela vontade de Deus. E apesar de sermos, chamarmos Deus de Senhor, muitas vezes nós não agimos como servos. Muitas vezes a gente não age como um servo realmente do Senhor. Quase sempre nos sentimos senhores. E hoje se fala muito disso, Porque as pessoas pensam muito mais em conquistar. Conquistar para Deus? Não. Conquistar para si. E isso é um dos grandes erros de se buscar a Deus. É conquistar somente para si. É pensar em si próprio. E vivemos, como diz aquela palavra bonita, em si mesmados, É só o que eu quero que vale a pena, Então, temos que tomar muito cuidado para sabermos se não queremos um Deus como Senhor das nossas vidas, ou queremos um gênio da lâmpada para cumprir todos os nossos desejos e vontades. Se somos servos de Deus, obedecemos a Ele e colocamos diante dele cada uma das nossas decisões. Apesar de chamarmos Deus de Senhor, está escrito aqui, nem sempre agimos como servos, quase sempre nos sentimos senhores de nós mesmos, e isso prejudica em muito a nossa vida espiritual. Aí ele diz aí a palavra Senhor. O que é Senhor para você? O
que é Senhor, né? O que penso a respeito, né? Qual o significado desta palavra para a minha vida? Ou qual o significado desta palavra? Deus é nosso Senhor. Como filhos de Deus, Deus é nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida. Desde aquelas que chamamos de seculares, né? Do cotidiano, do dia a dia, até as áreas espirituais da nossa vida. Então, na vida do cristão, tudo deve ser espiritual. Cada negócio, cada decisão, cada tarefa, né? A mordomia envolve tudo. A mordomia envolve tudo. E é a sua vida sendo entregue totalmente ao senhorio de Cristo. Não é fácil ser cristão, né? Exige renúncia, exige entrega, exige o confiarmos integralmente que o Senhor está no controle e que Ele tem o melhor para os seus filhos. Por isso que a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar, né, o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas. Quando você cuida de Deus, cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Pense nisso. Servo. O que é ser servo? Serviçal. Aquele que faz o serviço e ainda ouve um monte lá e fala: preciso melhorar. O ser humano tem uma dificuldade com hierarquia, né? O ser humano sofre com hierarquia. Eu trabalhei 35 anos em empresa pública, então eu sei bem o que é isso. Você ter muito cacique e pouco índio, né? E graças a Deus que Deus me conservou ali, e ainda assim eu consegui crescer e prestar, creio, um bom trabalho, né? Mas Deus espera isso de cada um de nós, né? E agora aposentei, graças a Deus, e eu só tenho uma chefe, e ela vale por todos aqueles chefes que eu tinha. Nossa, pense, é nada, brincadeira, ela está ali, não fala não. Estou brincando, ela é um amor. Assim, né? Então, o que penso a respeito de servo? Estou brincando, gente. A palavra servo aparece no grego, a palavra servo no grego aparece 124 vezes no Novo Testamento, né? Várias vezes a palavra servo se refere a um mordomo, né? Várias vezes. Então, Deus não nos chama para ser servos nesta ou naquela área. Ele nos chama simplesmente para ser servos, para ser aqueles que vão trabalhar na obra do Senhor e obedecer à vontade de Deus, né? É um servo integral, né? Em tudo, em qualquer área, né? Em qualquer condição, em tudo, em todas as coisas. Somos dependentes e somos aqueles que trabalham para o Senhor em todas as situações da nossa vida. Vamos fazer um exercício aqui. Dona Janete, a senhora não acha para mim Efésios 6, de 5 a 7? Efésios 6, de 5 a 7. Eli, Efésios 5, 22. Edilene, Romanos 12, 10.
Ivone, Salmo 139, de 14 a 16. 139, do 14 ao 16. Pércio, Salmo 19. Ah, não, esse é muito comprido. Malaquias 3, de 8 a 10. Vamos lá, então. Então, nas várias situações da vida, Deus quer de nós a obediência à sua vontade. No trabalho, o que está escrito, dona Janete? Imaginem, né? Com respeito, com temor, com tremor, com sinceridade de coração, como se estivesse obedecendo a Cristo, Paulo diz aqui, né? Não apenas para agradá-los quando eles estão olhando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, de boa vontade, como se fosse para Deus e não para as pessoas. Efésios, outro que eu falei, 5:22, Efésios 5:22. Isso é na vida familiar, né? Ainda Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará. Ela não se desviará. Efésios 6:4, falando sobre a nossa relação familiar. Pais, não irritem seus filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, no trabalho, servindo como se estivesse servindo ao próprio Senhor nosso Deus, como a Cristo. Na vida familiar, estamos, nos sujeitando uns aos outros. Pais, criando os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Criando as crianças para que, ao receber da palavra de Deus, elas não se desviem da verdade do Senhor nosso Deus. No uso das palavras, lá em Tiago 3, de 1 a 12, ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que embora não sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, né? E aí ele vai falando até o verso 12, né? E ele termina dizendo: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, no uso das palavras, o cuidado, né, que temos que ter. E também, sermos mordomos no trato com as pessoas. Romanos 12:10.
precisa nem comentar, né? Não precisa nem comentar, porque Paulo fala isso várias vezes. Várias vezes. Né? Porque como diz, né? O amor do Senhor, ele só é mostrado quando ele é compartilhado entre aqueles que estão perto, aqueles que estão conosco. Então, no trato com as pessoas, no trato com as pessoas. Uma outra parte ele fala assim, ó, na administração dos bens pessoais. Poxa, mas até aí eu gosto de tomar minhas próprias decisões. Mas vejamos o que Jesus diz. Alguém, lá em Lucas 12, do 13 ao 21, diz assim: alguém na multidão lhes disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, né? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E como muitas vezes a gente fica, né, tão preocupado com o que temos, né, com as nossas coisas, né? Quantas brigas às vezes por causa de um metrinho de terra, né? Como se pudéssemos levar, né, alguma coisa, coisas tão pequenas que às vezes se tornam grandes problemas, porque muitas vezes nós ouvimos o nosso próprio coração e deixamos de ouvir a Cristo. E Jesus conta esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, muito bem. E ele pensou: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, né? Contudo, Deus lhe disse: insensato. Esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então Deus nos chama para que na administração dos bens pessoais a gente aprenda a ouvir qual é a vontade do Senhor. Um outro item é o cuidado do próprio corpo. Salmo 139, 14 e 16. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 12, o cuidado com o próprio corpo. Estava ouvindo um pastor agora de manhã, porque eu fico lá, né? Eu pego uma lição assim, eu fico, né, querendo ouvir, né? E o pastor Luciano Subirá falou que ele estava com 153 quilos. Aí Deus começou a incomodá-lo, né? E falou assim: escuta, e ele falando sobre mordomia, né? Mordomia do corpo. Ele falou: é esse aí o que você quer me oferecer?
né? E Deus foi falando tanto com ele. Ele falou: gente, eu preciso mudar. E ele realmente mudou, né? Mudou. E hoje ele falou assim: hoje eu tenho uma saúde muito melhor do que eu tinha algum tempo atrás. Então o corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar, né? E eu acho que é por isso que eu estou fazendo regime de novo. Porque além, né, da dificuldade que você tem, né, em todas as coisas que você vai fazer, você está desprezando aquilo que Deus te deu de uma forma tão bonita, como diz o Salmo 139, né? O cuidado de Deus, né? E quando, né, o salmista diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, né? Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido, né, como nas profundezas da terra. Então, somos usados, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como você está cuidando? O que você tem, né, dado a esse corpo, né? Uma pessoa que sempre me cobrava, eu sempre fui gordinho, né? Então tinha uma pessoa que muito cobrava, ela sempre falava para mim assim: olha, você é o que você come. Então, veja bem o que você anda mandando para dentro aí, que você está complicado. E eu sempre tive que trabalhar muito, né, contra o peso, né? E agora que eu aposentei, então, tem que trabalhar muito mais, né? Essa moleza, né, só anda de moto para lá e para cá. Mas eu estou tentando, já perdi 4 quilos. Vamos lá. Nos pensamentos. Salmo 19, lá no versículo 7, diz assim, um momentinho só, Pércio. O Salmo 19, lá no verso 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, né? São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador, né? Que os teus pensamentos passem pelo crivo da cruz. Que os nossos pensamentos sejam segundo a vontade de Deus, as palavras, porque o que você pensa, você fala, né? Meditação do coração, seja agradáveis ao Senhor. Pense nisso, porque muitas vezes o que nos destrói são os nossos próprios pensamentos, e nós precisamos viver as coisas de Deus. Sabe, se tem pensamentos ruins aí, vai ler a Bíblia, procure ouvir a voz do Senhor, mas não deixe que isso te consuma, porque começa tudo nos pensamentos e depois explode no corpo. Aí vem aquelas patologias bravas lá, porque começa nos pensamentos. A sua cabeça fica muito cheia de tem uma palavra certa para isso, mas eu acho que vamos chamar de minhoca. Tem muita minhoca aí que precisa ser expulsa. E coloque seus pensamentos em Deus. Vamos lá. Nas finanças, Pércio, Malaquias 3, de 8 a 10.
Olha isso. Quando há fidelidade, as janelas do céu se abrem. Então, faça essa experiência. Faça essa experiência. É Malaquias que está falando, não sou eu. É a palavra de Deus. Faça essa experiência. E você verá se as janelas dos céus não vão se abrir de forma tal, né? Deus fala assim: ponham-me à prova. Ponham-me à prova. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem vão ter onde guardar. Então nós somos mordomos também nas finanças. Pense nisso. E aí, nós, o texto diz: devemos lembrar que somos servos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Somos, portanto, mordomos. Sempre estaremos servindo a Deus, administrando a obra e os bens dele. Você se considera um servo de Deus? Então, automaticamente, você é um mordomo. E esse trabalho será feito em todos os momentos, pois o mordomo, ele não vive para si, mas ele vive para o seu Senhor. Nós vivemos para Deus. E o terceiro item é a decisão do mordomo. Então, até aqui a gente trabalhou com duas ideias básicas. Todos nós somos mordomos, ponto. A mordomia envolve todas as áreas da vida. E aí só nos falta decidir ser bom e fiel mordomo de Deus, assumir essa responsabilidade com todo esforço e agradar a Deus cumprindo esse desafio, porque é um desafio. Lá em 1 Coríntios 4, de 1 a 2, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, como a gente leu no começo. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Vamos trocar aqui? Vamos colocar mordomo? Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. O que se requer desses mordomos é que sejam fiéis. Né? Então, é essa a ideia de Deus para nós. Sermos chamados para trabalhar na obra do Senhor e sermos usados para o louvor da sua glória. Os homens devem nos considerar como mordomos. As pessoas que convivem com você conseguem perceber a sua atitude responsável de administrador das coisas de Deus? Seus colegas de serviço, seus familiares, seus amigos, seus irmãos em Cristo consideram você como um servo e um mordomo de Deus, das coisas de Deus? Alguém que cuida das coisas do Senhor? A palavra homens é muito abrangente, pode ser relacionada a pessoas cristãs ou não cristãs. E isso nos leva a crer que a mordomia é um testemunho tanto dentro como fora da igreja. Fora da igreja. Eu tive, assim, alguns funcionários, e alguns até ateus, mas que tinham uma responsabilidade que eu ficava assim admirado. Eu olhava para ele e nossa, cara, só falta ser crente, porque você é íntegro. A sua integridade, eu fico assim, né? Então, as pessoas, elas não precisam ser crente para ser íntegra, mas ela tem que ter a Deus para chegar aos céus. Tem que aceitar a Jesus. Então, o servo de Deus, ele tem que dar exemplo muito maior do que as pessoas do mundo. Quando as pessoas veem que somos mordomos, elas automaticamente nos consideram servos, ministros de Deus. Visto que no texto as palavras ministro e mordomo são colocadas juntas e em pé de igualdade, né? O mordomo precisa então ser o quê? Fiel, né?
Você é fiel na mordomia cristã? Deus pode contar com você sempre e em todas as áreas da sua vida? Ou apenas de vez em quando, somente em algumas áreas? O texto diz que requer-se dos mordomos que sejam fiéis. A fidelidade, então, é um pré-requisito para a vida do mordomo. Se quisermos sermos mordomos de Deus, a fidelidade deverá ser a nossa companheira constante. Fiéis, sempre e em todas as coisas. O que os homens devem considerar como mordomos? O que penso? Estar atentos. O que o mordomo precisa ser fiel a Deus. O que sinto? Interesse em fazer as coisas de Deus. Ser fiel, estar junto, fazendo as coisas do Pai. O que pretende fazer? Participar. E dar, na sua fidelidade, dar o seu melhor para o Senhor. Qual é a sua decisão? Você está disposto a ser, um mordomo fiel a Deus? Que testemunha com sua atitude aqueles que convivem com você? Aí o pastor conta aqui uma ilustração, que fala do pastor Valdomiro Mota, que era missionário na Bolívia, e foi missionário na Bolívia por muitos anos, e em um culto doméstico, no momento de pedido de oração, ele falou para a família de um grande problema. Uma nota promissória venceria 2 dias, e eles não tinham dinheiro para efetuar o pagamento. Enquanto ele falava, o filho de 6 anos olhava com muita atenção, e acabou o culto, o menino ficou sentado, triste, e não queria ir dormir. Então eles conversaram. Ô filho, o que você tem? Por que não quer se deitar? Falou, pai, eu estou preocupado com essa nota promissória. O pastor disse, ora, não se preocupe, Papai do céu vai dar um jeito e vai resolver esse problema, vai dormir. E foi então que o menino tirou do bolso umas moedinhas e entregou ao pai e disse, esse dinheirinho eu estava separado aqui para comprar umas balas, mas eu não vou comprar as balas, eu quero te ajudar a pagar essa nota promissória. E o pastor falou que ele ficou muito, muito emocionado com o filho, e ele pegou as moedinhas e respondeu ao filho, olha, não vai dar para pagar a conta toda, mas com certeza vai ajudar muito para resolver esse problema. Então, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Ser mordomo é estar preocupado com as coisas do Pai. Participar delas como se fossem suas, colocando tudo o que se tem ao dispor de Deus. Lembre-se da preocupação do menino. Quero ajudar a resolver o nosso problema. Você faz parte. Ajude, participe. Então, para a gente não esquecer, para encerrar, que já está dando a hora, já deu a hora. Só para fechar aqui, que essa lição é muito bonita. Não esqueça, somos mordomos em tudo, a mordomia abrange todas as áreas da nossa vida. Outra coisa, a mordomia em tudo começa quando nós nos sujeitamos a Deus em todas as áreas da vida. E não apenas algumas delas. Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas da nossa vida se considerarmos que o Senhor, que Deus é o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Todas. Precisamos tomar a decisão de ser mordomos fiéis, responsáveis, fazendo tudo o que pudermos para agradar ao nosso Senhor e Deus. Pense nisso. Você já tomou consciência de sua posição de mordomo? Você é mordomo em tudo? Você é mordomo em tudo? Ou apenas algumas partes da sua vida? Deus é Senhor de toda a sua vida? Ou de apenas algumas partes dela? As pessoas que convivem com você podem ver em você a atitude própria de alguém que administra a obra de Deus?
Você está disposto a ser mordomo fiel e responsável a partir deste momento? Ficam essas perguntas e reflexões para que nós possamos pensar no que Deus quer de cada um de nós. Amém?